Olá galera, eu sou Jefferson Barrado. Olá galera, tudo bem com vocês? Hoje nós iremos falar sobre o que é teologia. E nesse nosso tema nós iremos fazer um panorama histórico, um panorama bem razoável para que nós tenhamos aí uma noção do que é teologia, o seu surgimento, a sua história. E nesse primeiro ponto nós vamos falar agora do surgimento e no final estaremos falando um pouco de teologia e igreja. O surgimento da teologia. Meu amigo Jefferson vai falar sobre como começou a teologia, em que momento da história surge a teologia. A teologia ela já existia, né? Segundo algumas fontes, ela já existia na Grécia Antiga, numa ideia de explicar o que era metafísico. Então, a ideia surge a partir de uma outra ideia do que é invisível, do que é intangível. Então nasce o primeiro pensamento teológico a partir dessa ideia, de explicar algo inexplicável. Agora a gente vai entrar, como que essa ideia entra no cristianismo, na igreja, dentro do contexto cristão. Aí eu jogo para os anos. Lembrando, galera, que na Grécia houve a necessidade de explicação das coisas sobrenaturais. Todos nós sabemos que todo homem é dotado de uma fé natural, e esse homem, por ter essa fé natural, ele busca adorar algumas coisas. Então o homem, por mais primitivo que esse homem seja, e nos lugares mais remotos que ele esteja, ele vai procurar um objeto de culto e de adoração. E aí houve a necessidade da explicação dos fenômenos da natureza, e a filosofia ela procurou explicar esses fenômenos de uma forma racional, não é isso? Isso. Uma necessidade, né? Uma necessidade. E na igreja também não foi diferente, né? Não foi diferente. A igreja, na metade do segundo século, provavelmente, os cristãos eles não tinham documentação, eles não tinham papéis, eles tinham fragmentos do Antigo Testamento, que já era uma coisa muito difícil de achar, né? Hoje você anda com a Bíblia, né? Haja vista que você não pensa que um cristão da metade do segundo século ele tinha uma Bíblia, né? O papel ainda era uma coisa muito escassa. E a igreja crescendo, né? Gigantescamente ficou Gigantescamente sensacional. Ela crescendo numa proporção, né, muito grande. A oralidade, né, que é a ideia do dito, né, da boca em boca, que Jesus fazia isso, certa vez Jesus fazia aquilo. As cartas de Paulo rolando a mil, né, as igrejas ali, todas essas cartas elas passavam por mão em mão. Houve uma necessidade, né, dessas cartas se unir, né? Que a gente vai chamar aqui de primeiro cânon, pode ser? Pode ser. A gente vai falar sobre o primeiro cânon, né? Então a necessidade teológica ela surge da necessidade de escrever as coisas, né? Isso é bom escrever, né? Porque Muito bom escrever. a gente às vezes tem uma ideia meio conturbada da teologia, mas a teologia ela veio para resolver um problema da igreja. O interessante é que no início da igreja não existia Bíblia. Não existia. Bíblia, não existia nada escrito. E o que aconteceu foi que existiam vários ensinamentos espalhados em várias igrejas. As igrejas eram feitas nas casas, nas pequenas comunidades, nas pequenas cidades. Porém, essas igrejas elas sofriam, né, as doutrinas das pessoas que se convertiam ao Evangelho. E dentro dessas doutrinas havia o gnosticismo. Gnosticismo, a gente chama de helenismo, né? Que é as igrejas, as religiões tentando difundir dentro do cristianismo. Então você tinha o gnosticismo, você tinha o próprio judaísmo, né, que era muito forte, né, dentro da religião cristã. Você tinha agora na Roma, na Grécia, quando ela chega nessa parte, ela começa a sofrer o helenismo mais forte, ela começa a sofrer uma influência, e esse teólogo, né, que sem saber desse termo, ele olha e fala, não pode, não tem como, né? Como é que a gente precisa criar um documento, a gente precisa escrever as nossas regras, né? Jesus deixou regras. Jesus deixou um estatuto. Paulo completou isso, Pedro completou isso, e Tiago falou sobre isso. Então houve a necessidade da teologia, a teologia ela nasce numa necessidade da igreja. Numa necessidade. E por isso, como os cristãos eles não tinham acesso às doutrinas elementares da fé cristã, surgiu essa necessidade de escrita e de sistematizar as doutrinas. E como a gente já havia comentado,
o gnosticismo foi uma doutrina, uma compreensão teológica muito difundida na igreja, e por isso nós podemos perceber nos evangelhos, ou no evangelho de João especificamente, o combate a essa vertente de crença. O gnosticismo basicamente negava a divindade de Cristo. E essa era a grande diferença do cristianismo das outras religiões. O Deus homem que se encarna para a salvação da humanidade. E aí num período posterior, né, irmão Gerson? No período posterior, os pais apologetas, eles veem a necessidade de criar documentos para combater essas heresias ou esses ensinamentos que estavam entrando dentro da igreja. E aí entra o período patrístico também aí, né? Patrística. A gente pode também fazer um vídeo sobre patrística, né? Muito bom, patrística. Então o que é patrística? São os pais da igreja. Por que pais? Porque eles pegam toda a ideia, todos os documentos que existiam, e eles trazem isso, e eles sistematizam, eles organizam, né? É que sistematizar é uma palavra muito teológica. Eles arrumam a coisa, né? Vamos falar, arrumar. Eles melhoram, eles organizam. Então os pais da igreja, eles são chamados de pais porque eles organizam, né? Eles supostamente, depois, eles vão ser chamados de santos. Quem não ouviu falar de Agostinho, procura aí no YouTube, você vai ouvir falar, foi uma das principais figuras, né? Uma das principais figuras. Como Tomás de Aquino e entre outros, né? Da patrística, chamados pais. Também vai dar um tema para um outro vídeo, para a gente conhecer um pouquinho disso. Então essa é a introdução da história da teologia. Introdução da história, e agora nós iremos definir o conceito de teologia. Bom, Jefferson, conceitue para nós, o que é teologia? Teologia. A palavra teologia, ela tem um seu significado por si só na etimologia da palavra, né? Theos, né? Que significa Deus, e logia, estudo. Seria estudo de Deus. Teologia seria toda a aplicação de estudo sobre Deus, sobre a Bíblia. Então toda vez que você cata a Bíblia e pesquisa ela numa forma de pesquisa, de olhar e examinar, você está praticando teologia sem saber. Então, aí vocês pensam que o teólogo só é o cara da academia, não. Às vezes você compra um dicionário, abre um texto lá na Bíblia, você está teologando. E a gente gostaria de frisar que, apesar de haver um estudo acadêmico chamado teologia, muitos dizem que Deus não pode ser estudado. Certo, Deus não pode ser estudado porque Deus é uma figura metafísica, invisível, mas ele é real. Porém, a Bíblia dá indícios dessa personalidade metafísica, invisível e real. Então, a partir da Bíblia, nasce, né? A necessidade. Nasce a necessidade do estudo da teologia. E aí, um outro ponto importante é que hoje, qual é a importância da teologia na igreja, irmão Gerson? Teologia na igreja, né? A gente deu um pulão aí, né? A gente vai falar, deu um pulão monstro, deu um pulão de 2000 e poucos anos. Melhor voltar? Não, vamos lá. A gente vai falar hoje. Então, hoje, a gente passou um período complicado da história, né? Iluminismo, e vamos cair na igreja. Qual que é a importância da teologia? Acho que a importância da teologia é estudar Deus da forma... Não estudar Deus... onde mora Deus, né? Qual a cor da camiseta de Deus? Estudar Deus da forma que ele deixou a Bíblia, no seu contexto de que a Bíblia pode me ajudar e que as pessoas usam a Bíblia para enganar as pessoas. Então, a teologia, ela serve nesse sentido do quê? De não enganar, de não falar coisas que a Bíblia não diz, de se calar quando a Bíblia se cala. Então isso é importante. Eu acho que hoje a teologia, ela vai cada vez mais, eu acho que nós vivemos o período mais cristão da história, né? Um período mais religioso. E nesse período mais religioso a gente tem tudo que é bagunça, né? A gente tem o helenismo voltou de novo, né? Cristianismo, com espiritismo, com um monte de coisa. Então a teologia, ela vem para dar uma polida nisso daí, para melhorar, né? A ideia cristã. É verdade. E lembrando aí que houve um período chamado aí pela história, né? Período das trevas. Período das trevas. E lá no século 17, 18. Pô, raio aí. Aí apareceu um período chamado período do iluminismo, né? Seria a luz. Os fenômenos da natureza não eram mais explicados através das divindades ou por meio das divindades, mas eram explicados pelos aspectos científicos. A razão foi colocada acima daquilo que era religioso. E aí nasce grandes escolas nesse período, né?
dentre esses períodos, no período do Iluminismo e posteriormente no século XIX, nasce o método histórico crítico da Bíblia, Isso. né? Alguns o chamam de liberalismo teológico. É uma forma diferente de se interpretar a Bíblia. Não que eles estivessem errados, mas para o momento em que os chamados liberais surgiram, foi um grande avanço no estudo teológico, né? Você partindo da ideia que o iluminismo, ele desfoca Deus, né? Ele desfoca Deus e imagina, ele tira a luz de Deus e coloca no próprio homem. Então esse próprio homem agora, ele é o foco da história, ele é o foco das explicações. Então o iluminismo, ele começa a priorizar o ser humano. Então ele começa a priorizar o ser humano, a humanização, né? Então, e nessa humanização, o ser humano, ele se torna o centro das coisas, né? Então, a partir do século XIX, ali, com a filosofia existencialista, esse ser humano, ele começa Nietzsche vai trazer um livro que é fantástico, né? Deus, a morte de Deus, que vai falar sobre a ideia de Deus estar morto, né? Mas é engraçado que tem um termo na academia, né? Que Deus está vivo e Nietzsche está morto. E Deus continua vivo na história. Mas é interessante que nessa maluquice existencialista, essa preocupação de se explicar as coisas racionalmente, esse homem que é o foco, né? Eu acho que hoje ainda nós sofremos a fragmentação do existencialismo nessa sociedade, nessa igreja moderna. Nasce o método histórico crítico no quê? Para explicar Deus na forma existencialista. Então o que é? Falar de Deus para esse cara, para esse questionador, esse ser humano que acha que é o ponto, né? Que é o ponto, a luz do universo. A luz do universo. Isso aí. E aí a gente dando um salto aqui na história também, nosso vídeo é um panorama mesmo sobre o assunto, mas agora a gente queria tratar um tema bastante relevante também, teologia e igreja. Né? Em algumas igrejas o estudo teológico ainda é um grande tabu. Hoje a teologia, por muitos séculos, apesar dos avanços científicos e tecnológicos, ainda a teologia é chamada de coisa do diabo. Uma coisa que estuda Deus sendo do diabo é meio contraditório, né? É estranho, né? O estudo de Deus, né, é do diabo, aí fica um pouco difícil. Mas não é nada disso, né? Nosso papel aqui é desmistificar que a teologia seja coisa do diabo. Não é coisa do diabo. É você explicar racionalmente questões relacionadas à religião. E talvez isso falte em muitas religiões, não só a religião cristã, né? É verdade. Explicar racionalmente muitas coisas. Então nós temos dificuldade de entender as coisas por falta de razão, falta de entendimento. E a teologia não permite que nós tenhamos uma fé cega, né? Mas uma fé baseada na razão. E Agostinho dizia que a fé ilumina a razão. Isso. Não é isso? Isso mesmo. Então, eu vou usar até um termo acadêmico que a gente não gosta, que é o dogma, né? Dogma. A gente tem os nossos dogmas, que seria a trindade, que seria o nosso conceito cristão, que não tem explicação. Falar de trindade não tem explicação. A gente vai fazer 300 concílios e não vai tratar e não vai entender o que é. Esses conceitos a gente não vai falar aqui no canal porque não convém. Mas tudo que é explicável, que traz uma questão, eu creio que você que está assistindo esse vídeo tem questões, tem pergunta, deixa aqui embaixo. A gente vai tentar responder, né, numa linguagem que você entenda, que seja claro, né, Zambos? Essa ideia é deixar claro que a teologia ela não veio para tirar a fé de ninguém. A teologia não vai te desviar. Não vai desviar. Não vai desviar. Vai te deixar mais crente. Se você desviar é porque a sua fé não é uma fé genuína. Você está desviado. Você está desviado dentro de si mesmo. Isso. E como a gente resolve, Jefferson, né? Eu falei aqui da teologia na igreja e a igreja ainda, algumas igrejas têm esse tabu ainda do estudo teológico. E um desses argumentos, né, é o esfriamento da fé também. Isso. Então nós temos dois argumentos já apresentados aí. O primeiro é que é coisa do diabo e a gente viu que não é. Não tem como ser do diabo. Não tem como. E o segundo é a questão da frieza na fé. É a frieza, né? Mas agora seria interessante a gente falar a importância, né? A importância do estudo teológico. Porque assim, se a gente não pregar teologia na igreja, a gente vai pregar o quê? O gibi, né? Falar de ficção, né? Vou falar do Batman, então não pode pregar teologia, né? Vai falar do quê? Então quem prega já automaticamente está teologando, porque se ele pregou, ele fez uma pesquisa sobre Deus. Então ele fez uma pesquisa teológica. Então, ao mesmo tempo contradiz. É você, por exemplo, eu estou fazendo um pão, mas
Eu não estou fazendo pão. O tal não tá. Você chega com um pão que você fez e fala, não, mas eu não fiz um pão. Mas fez, não fez, tá pronto, tá aqui. Então pregar, automaticamente se você prega, você fez uma pesquisa, senão você é um cara místico, né? O que seria místico? Aquele que acredita que nada contra, viu? Nada contra. O cara que abre a Bíblia e prega, naturalmente. E acha que, né, tem uma ligação aí. Mas eu não sou desse tipo de gente, eu preciso estudar. E mediante o Espírito de Deus, eu acredito que a teologia ela é fundamental hoje. Né? Hoje a gente vive essa, como a gente falou dessa onda cristã, esse maremoto de religião, esse maremoto de pessoas que dizem ser cristã, né? É um cristianismo que eu falo sem Cristo até às vezes, né? Porque o cristianismo ele tem que ter como pilar principal Cristo, e às vezes falta nessas religiões Cristo. E essas pessoas elas seguem essas religiões que falam ser cristãs, não falam de Cristo e não percebem pela própria falta de teologia. Por que não? Não, isso vai me desviar. Não, não é que vai te desviar. É porque vai te trazer puxão, né? Vai te dar um puxão para a realidade, né? Tudo que puxa para a realidade é ruim. Haja vista que nós vivemos num país que tem um problema político terrível e ninguém fala de política. Eu acho que é mais ou menos isso aí. Acho que ficou bom, né? Esse primeiro vídeo. Já tá, Bom. tem bastante coisa. Então é isso aí, galera. Esse é o primeiro vídeo aí, né? É nosso teste. Nosso teste. Vídeo teste é bom. Vídeo teste. Difundir, então. Mas inscreva aí no nosso canal. Ajuda a gente aí, vai estar no Facebook. Né? Curta a nossa página. Ajuda aí. Estamos juntos. Até a próxima, galera. Até a próxima. Valeu, obrigado.